5, perdão, meus amados irmãos, eu confundi aqui, é Lucas capítulo 5, né, que é justamente, hoje nós estaremos refletindo o encontro de Jesus com Levi. Quem foi Levi? Lucas capítulo 5, versículo 27, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, fala conosco por intermédio da tua palavra, vai gerando fé, vai gerando arrependimento nas vidas. Todos aqueles que são irmãos em Cristo, irmãos na fé, que nos escutam nessa tarde, que o Senhor edifique. Aqueles que ainda não tomaram decisão para te servir, aqueles que ainda não receberam o teu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas, que o Senhor marque este encontro nessa tarde, que o Senhor venha salvando, que o Senhor venha curando para a glória do Deus Pai, e que o Senhor nos conforme à imagem do teu Filho Jesus Cristo e expansa e possa expandir, ó Deus, estender o teu reino, ó Deus, avança o teu reino nessa cidade para louvor e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, nós estamos diante de mais um encontro do Senhor Jesus Cristo, e desta feita com Levi. Levi era um cobrador de impostos, como a Bíblia ela relata. E ouvintes do programa Palavra Verdadeira, Levi ele trabalhava neste ofício, ele trabalhava com a cobrança de impostos, era também conhecido como um publicano, um homem que era a margem da sociedade da época, a margem da sociedade religiosa da época, dos fariseus e saduceus. Mas, após a sua conversão, ele ficou sendo chamado de Mateus. Isso mesmo, São Mateus, o apóstolo Mateus, o discípulo Mateus. E em Mateus capítulo 9, versículo 9 diz: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se de imediato e o seguiu. Pois bem, Mateus teve um encontro genuíno com Jesus. E é tanto que o texto, no capítulo 5, versículo 28, que nós lemos inicialmente, diz de forma explícita que Mateus nunca mais voltaria a cobrar impostos. Sua ação foi definitiva. Ele largou tudo para seguir a Jesus Cristo. E Mateus, ele seguiu a Jesus Cristo. E diante disso, podemos meditar no seguinte tema essa tarde: seguir a Jesus é renunciar a tudo. Seguir a Jesus é renunciar a tudo. Porque seguir a Jesus se faz necessário renunciar a tudo. Em primeiro lugar, porque só Jesus é a salvação. E eu quero declarar nessa tarde, a primeira verdade é que só Jesus é a salvação. E os versículos 27 e 28 dizem: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se,
deixou tudo e o seguiu. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 14, vai narrar dessa forma esse acontecimento. Ele diz o seguinte, na leitura de Marcos 2,14: passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Mateus foi cobrador de impostos, como já refletimos nessa tarde, em Cafarnaum, onde Jesus o convidou para ser seu discípulo e apóstolo. Mateus capítulo 10, versículo 3, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, vemos isso. Mateus escreveu o primeiro evangelho do Novo Testamento, que relatou a vida e as atividades de Jesus, apresentando-o como o Messias. Vemos nesse encontro de Jesus com Mateus, a prontidão de Mateus em aceitar, meus amados irmãos, o convite gracioso de Jesus para segui-lo, apesar de seu trabalho, apesar da sua ocupação, da sua vida que ele levava, nada o impediu de renunciar tudo e a ser discípulo de Jesus. E ouvintes do programa Palavra Verdadeira, quero te fazer uma pergunta essa tarde: o que tem impedido você de seguir a Jesus? Quais as coisas dessa vida que tem sido uma barreira, que tem sido um empecilho? Será que é o seu trabalho, a religiosidade pagã, a sua família, os seus bens materiais, o seu bem-estar, o seu conforto, quem sabe? Mateus não olhou para nada disso. Ele seguiu a Jesus, ou seja, ele creu no Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Pois Jesus é a única pessoa sem pecado, por isso ele pode dar a salvação. Só o Senhor Jesus Cristo pode fornecer a salvação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Quero te aconselhar essa tarde: se você tem confiado a sua salvação em qualquer outra pessoa, em qualquer outro nome, pare com isso, volte atrás, não adianta nada. Só Jesus salva, os outros são enganação. Eu quero afirmar isso categoricamente nessa tarde: só Jesus salva, os outros são enganação. O texto segue dizendo, nos versículos 29 e 30, então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores. Perceba a indagação, o questionamento dos fariseus para com Jesus, que não fazia acepção de pessoas. Ele vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Que nós possamos aprender a doutrina de Cristo. O fardo dos religiosos da época de Jesus era pesado, porque eles colocavam cargas e mais cargas pesadas naqueles judeus. E hoje nós também temos uma doutrina muitas vezes religiosa que impõe às pessoas algo que elas não conseguem conceber. Mas a doutrina de Cristo é diferente. O ensino dos apóstolos e o ensino de Cristo traz leveza de alma, traz tranquilidade, calmaria, sossego para as nossas almas, e preenche totalmente o vazio da nossa alma, e preenche totalmente a lacuna do nosso espírito, aquele espaço que somente Deus pode preencher. E eu quero te dizer nessa tarde: abra o seu coração para Jesus,
que ele vai de fato fazer morada, que ele vai de fato fazer com que o seu Espírito Santo repouse sobre a sua vida nessa tarde. Entregue-se a Cristo. Não resista. Não resista ao homem ou mulher. Não endureça o seu coração. Creia, como diz o próprio Jesus, creia em mim. Creia em Deus, creia em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então somente creia. Então somente confie no Senhor Jesus Cristo nessa tarde. Preste atenção na intenção de Levi. Qual foi a intenção de Levi? O interesse de Levi? Apresentar Jesus aos seus antigos camaradas, aos seus antigos colegas de trabalho, provavelmente pecadores como ele. Inicialmente se faz necessário você reconhecer que é pecador. Quando você tem um encontro genuíno com Cristo, ele agora coloca o arrependimento e a fé. E ele transforma o teu viver. Ele muda a tua história. Ele faz em você tudo novo. E que a partir de você, pessoas também podem ser transformadas e redimidas pelo sangue de Cristo. Se você já é um salvo, é responsabilidade sua pregar este evangelho. Se você já é um redimido, é responsabilidade sua anunciar como um querigma de Deus, ser um representante legal de Deus aqui na cidade de Serrita. Você é um missionário em potencial. Vou repetir. Você é um missionário em potencial aqui na cidade de Serrita. Você que me escuta também, que não faz parte aqui da cidade de Serrita, em outras cidades, na zona rural, você que não está diretamente aqui na cidade de Serrita, você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, você é um missionário em potencial. Então somente disponibilize a sua boca, abra o seu coração para ser transformado e deixar também ser usado por Deus como instrumento e como canal precioso nas mãos do oleiro. Glórias a Deus por isso. Irmãos, quem acha a salvação em Jesus, fala de Jesus para outras pessoas. Se possível, faz como Levi, oferece um grande banquete, se reúne em sua casa com amigos e vizinhos e conta a eles o que Jesus fez no seu viver. Infelizmente, os religiosos daquela época, os fariseus, não gostaram da atitude dos discípulos de Jesus, pois eles se achavam melhores do que os publicanos e pecadores. Nós, cristãos, devemos ter a ação contrária dos fariseus, anunciando a Cristo sem fazer acepção de pessoas, dizendo ao homem perdido: só há salvação em Jesus. Só existe salvação em Jesus, pois ele é o único mediador, auxiliador, conselheiro, intercessor juntamente ao Pai. Não há outro intercessor, não há outro mediador entre Deus e os homens, mas somente Cristo. Ele religa-nos a Deus, ele nos liga, ele nos conecta a Deus, somente ele. Não se engane, não acredite em mentiras que existam outras pessoas que podem interceder. Não existe isso, somente Jesus. Ele mesmo disse na sua palavra. Quer ver? João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ou a não ser por Ele mesmo, a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Então creia em Cristo, creia tão somente em Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Glórias a Deus. Seguir a Jesus é renunciar a tudo. Porque seguir a Jesus se faz necessário renunciar a tudo. Em primeiro lugar, vimos porque só Jesus é a salvação. Em segundo lugar agora, porque só Jesus pode curar. Só Jesus pode dar restauração, não somente física, mas especialmente, sobretudo, espiritual. Os versos 31 e 32 dizem: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico,
mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos. Perceba o que Jesus está afirmando categoricamente. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer. Todos se extraviaram, todos pecaram e destituídos e longe separados estão da glória de Deus. Aqui observamos Jesus dizendo o seguinte, preste atenção, ouvinte do programa Palavra Verdadeira. Em outras palavras, Jesus disse: as pessoas que estão bem de saúde não precisam de médicos, mas os que estão enfermos. Ouvintes, perceba essa afirmação, ela é lógica de Jesus. Você, por exemplo, só vai ao médico se estiver doente, claro. Que o ideal é você sempre estar fazendo exames de rotina, rotineiros, checando a sua saúde constantemente. Isso é o adequado. Mas a gente sabe que, a grosso modo, né, o sertanejo só vai atrás do médico quando não aguenta mais aquela dor. Quando está nas últimas, podemos dizer assim, sertanejo é cabra macho. Olha a resposta de Jesus, agora, perceba, voltamos ao texto. Olha a resposta de Jesus a Levi. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E o que é o arrependimento? É metanoia, é voltar atrás. Se eu estava, por exemplo, seguindo viagem, se eu queria seguir viagem para a cidade de Exu, e eu tomo sentido contrário, vou para a cidade de Salgueiro, o que o arrependimento tem a ver com isso? Arrependimento é justamente você voltar para trás. É você perceber que você está no caminho errado. E é você voltar, dar meia volta e voltar. Se você estava cometendo pecados desonrosos, como adultério, prostituição, sendo seduzido pelos vícios dessa vida, que estavam de encontro, destruindo, indo a favor da sua destruição, da sua vida, é você tomar meia volta, é voltar para trás, é ser um marido fiel, é não se prostituir mais, é não estar buscando coisas nessa vida que destruam a sua saúde física e também espiritual. As drogas, os vícios dessa vida, os prazeres da carnalidade. Então é você tomar nota, é você ser agora restaurado em arrependimento e em fé para a remissão de pecados. É este arrependimento que Jesus estava falando àqueles que estavam ouvindo as suas palavras. A resposta de Levi, olhem a resposta de Jesus a Levi, como falei, ele não veio chamar justos, até porque não existe nenhum justo sequer. E todos somos necessitados, porque todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Foi o Senhor que nos vivifica, é o Senhor quem vivifica pessoas. Ainda hoje, creia tão somente, e você será vivificado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. O que Jesus quis dizer com isso? Ainda falando acerca do arrependimento. Jesus quis dizer o seguinte: aqueles que pensam estar bem, não buscam a cura. Infelizmente, o que eu quero te dizer nessa tarde? O que eu quero te dizer nessa tarde é que Jesus é a cura para os teus pecados. Mas aí você pode me dizer: mas pastor, eu não tenho pecados. Aí eu irei lhe responder à luz das Escrituras Sagradas. Romanos 3:23, que todos pecaram e longe estão de Deus. E mais, o apóstolo João, na sua primeira carta, 1 de João, capítulo 1, dos versos 8 a 10, disse: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todos pecamos, todos entristecemos o Espírito Santo. Todos nós agredimos a santidade de Deus. É inegável que todos nós precisamos de Jesus.
É comprovado que todos pecamos e carecemos do ente santo e justo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele tão somente é santo. Ele tão somente é justo. E nós somos justificados por sua justiça perfeita. Não há justiça própria. Não há obra nenhuma que nós podemos realizar nessa vida para que nós sejamos salvos. Mas Paulo vai dizer que pela graça sois salvos em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode negar ao Senhor Jesus Cristo. Os que fazem isso já estão condenados, porque não creram no Filho de Deus para a remissão de pecados, se tornando culpados de morte diante do Deus Pai. Aí você pode me perguntar ainda, mas pastor, todas as pessoas serão salvas? O que João 3,16 vai nos dizer? João 3,16 responde essa sua pergunta. Se todas as pessoas serão salvas ou não. Ele vai dizer, João 3,16, eu sou o caminho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então João 14,6 vai dizer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E esse texto, João 3,16, vai dizer que existe uma condição. É necessário o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo. É necessário para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham uma vida eterna. Há uma condição. Jesus, eu quero te dizer que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, anulando a morte eterna daqueles pecadores que se arrependeram dos seus pecados. Ele não morreu por pecadores impenitentes, pecadores que não se arrependem, que endurecem o seu coração, mas ele morre por pecadores redimidos, por pecadores justamente que se arrependem dos seus pecados e que voltam, dão uma meia volta e voltam com aquilo que estavam desonrando a Deus e agora tem um encontro genuíno com Cristo. E ainda pessoas dizem assim, eu já sofro tanto nessa vida, que na vida, no porvir, Deus vai perdoar os meus pecados, Deus vai me redimir. Se você não morrer com Cristo, Ele não vai te redimir. Se você não morrer nessa vida com Cristo, se você não receber a Cristo, você não vai gozar da presença de Deus. Infelizmente, há essa realidade. Aqueles que gozarão da Nova Jerusalém, nos céus de glória, é aqueles que recebem a Cristo. Aqueles que não recebem a Cristo passarão a eternidade em tormentos eternos no inferno. E de forma, quero te dizer, consciente, de forma consciente, sentirão tormentos por toda a eternidade. Mas o contrário disso é o paraíso, é o seio de Abraão, é a alegria radiante na presença da Santíssima Trindade pelos séculos dos séculos, onde serviremos ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito por toda a eternidade. É por isso que se faz necessário nós termos um relacionamento íntimo com Deus, através de Jesus Cristo, só por intermédio dele. Jesus te chama hoje, você mesmo que me escuta pelo rádio do seu carro, vindo aqui para a cidade de Serrita, ou você que está saindo de viagem para a cidade de Salgueiro, é você mesmo que eu estou falando. Jesus te chama hoje, não endureça o seu coração. Você que me escuta pela internet, pelo canal da nossa igreja, via YouTube, você que irá ouvir essa transmissão, quem sabe depois, à noite, amanhã, à tarde, enfim, você mesmo que reconhece que é um pecador, uma pecadora carente da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, carente de cura espiritual, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Quero orar por sua vida nessa tarde. Repita comigo: eu confesso que sou um pecador e creio no Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Se você declarou essas palavras, se você orou comigo, seja perdoado nessa tarde de todos os seus pecados para a vida eterna. Amém.
E ainda lhe faço um convite muito especial. Nós fazemos parte da Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro, aqui na cidade de Serrita, localizada na Rua Barbosa Lima, número 183, ao lado da Caixa Lotérica da cidade, no centro de Serrita. Faça-nos uma visita, nos procure. Certamente Deus só tem a te abençoar, a completar